Um gênio que quebrou o sortilégio da rigidez da arte gótica e se aventurou pelo caminho que conduziria ao Renascimento. O Giotto ele é realmente uma semente de um processo que vai culminar no período que a gente convencionou chamar de Renascimento. Primeiro por esse resgate dos clássicos que ele já faz, esse germe da perspectiva cônica que vai ser realmente estabelecida e as suas bases geométricas vão ser lançadas no Renascimento, a gente já vê na pintura do Giotto. Os afrescos que Giotto pintou na Capela Scrovegni são um marco fundador da cultura ocidental. A Capela Scrovegni como um todo, ela tem uma organização que já nos faz pensar muito nas composições renascentistas, porque ela é pensada realmente como um todo e organizada as suas partes, apesar da separação dos quadros, aquilo tudo faz com que um lugar inteiro tenha o mesmo significado. A capela foi encomendada por Enrico Scrovegni, membro de uma poderosa família de banqueiros paduanos, como penitência religiosa. A usura, o empréstimo de dinheiro a juros, era considerada pecado capital pela Igreja, o que levou Dante Alighieri a pôr o pai de Enrico, Reginaldo Scrovegni, no 7º círculo do inferno de sua Divina Comédia. No entanto, Giotto retratou Reginaldo no afresco do Juízo Final, sob a sombra protetora da cruz, oferecendo a capela à Virgem Maria ao lado dos eleitos para o paraíso. Toda a capela foi pensada como uma composição unitária. Então a gente tem nas paredes laterais a história de Maria e do seu filho, dos seus pais, embaixo as virtudes e ao fundo o juízo final. E tudo isso é perpassado por um esquema geométrico que tem a ver com a pintura decorativa dos romanos. Então ele unificou as histórias como quadros separados, mas numa sequência, mais ou menos ao modo de uma história em quadrinho hoje em dia, ou mesmo do cinema, né? E as virtudes elas estão embaixo e elas são representadas como se fossem pinturas de escultura, ou como se fossem esculturas mesmo, né? Elas têm essa característica de enganar o olhar, para que o espectador consiga sentir ali uma escultura como se ela estivesse na arquitetura da capela, mas mesmo a arquitetura que ele representa é uma arquitetura pictórica, porque a capela mesmo ela é lisa, ela não tem volumes a não ser as janelas. Então toda a parte de arquitetura e de escultura e de pintura é tudo unificado numa composição pictórica pela pintura. Giotto rompe com a fixidez da representação medieval e redescobre a arte de criar a ilusão de profundidade numa superfície plana. Individualiza os rostos, dá a eles emoções, investe contra a convenção medieval de mostrá-los apenas frontalmente e os retrata em todas as posições, de perfil, olhando para cima ou para baixo. Essa busca já pela observação da realidade, então, vai fazendo com que alguns cânones também da pintura medieval caiam por terra, né? A gente reconhecia os personagens da pintura pela sua indumentária, a indumentária do cardeal, do nobre, do aristocrata. No Giotto, esses rostos vão ficando mais humanos mesmo. A gente consegue reconhecer personalidades dentro dessas composições. Sob o céu estrelado da Capela Scrovegni, nada parecido havia sido feito nos últimos 1000 anos. E dos dias de Giotto em diante, a história da arte passou a ser também a história dos grandes artistas.